Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. Hoje nós vamos estar comentando sobre a lição de número 13. Vou deixar apenas aqui um resumo, um subsídio para você. A necessidade de avivamento no século 21, uma geração clamando pelo poder do Espírito Santo. Então você tem que entender que o objetivo da nossa lição é levar os alunos e a cada pessoa a entenderem a importância do avivamento na vida cristã e como isso se aplica na igreja em suas próprias vidas no contexto atual. Então, dentro desses tópicos e subtópicos, eu quero deixar apenas um subsídio para você, ok? Eu não vou me deter de uma forma dentro da lição. Bom, o primeiro tópico diz assim: a relevância do avivamento. Aí o 1.1 vai nos falar o significado do avivamento. Bom, se o avivamento é relevante para a igreja, nós temos que entender o significado do avivamento. Então, o avivamento é um despertar espiritual. É reavivar, é dar vida à pessoa, né? É trazer a presença de Deus de forma mais intensa àquela pessoa. Então, nós podemos comparar o avivamento a uma pessoa que estava no sono profundo e agora esta pessoa foi despertada. Essa pessoa foi impactada, essa pessoa ela foi tocada pela presença do Senhor. Porém, para isto acontecer, é necessário alguns elementos, como estudo da palavra, como oração e arrependimento, certo? Então, o avivamento, ele faz com que a igreja viva com mais paixão por Deus, com mais vontade de buscar a Deus, né? É mais compromisso com a missão que Deus entregou, que é a evangelização, e mais dedicação a sua palavra. Eu vou deixar aqui, vou dar aqui um exemplo prático para você. Observe, se você já sentiu distante de Deus, o avivamento é o momento em que você volta a sentir o desejo, certo, de orar, de estudar a Bíblia e compartilhar a sua fé com os outros que não são cristãos. Então, se você já se sentiu distante de Deus, você, quando recebe o avivamento, você vai ser impulsionado a fazer isso, né? 1.2 a urgente necessidade do avivamento. Realmente, nós temos essa urgência. Por quê? Porque vivemos em tempos em que as distrações do mundo podem facilmente nos afastar de Deus. Então, a igreja precisa de avivamento, né? Por que ela precisa de avivamento? Para ela ser relevante, para cumprir sua missão de levar o amor de Deus, de proclamar a palavra de Deus aos perdidos. Vou dar aqui outro exemplo. Imagine que você está com a bateria do seu celular quase acabando, quase descarregando, e você precisa urgentemente de uma recarga. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, né, o cabo ali do carregador e colocar na tomada para você carregar o celular. Então, o avivamento é como essa recarga espiritual que a igreja e cada cristão precisa. Então, mais uma vez, só para você entender, o avivamento é isso, é reavivar a pessoa, né? Aquela pessoa que estava sem ânimo, aquela pessoa que estava sem desejo de orar, sem desejo de ler a Bíblia. A partir do momento que ela se arrepende e ela começa a orar e ela começa a estudar a palavra de Deus, ela começa a ser tocada pelo Espírito Santo. Ela recebe uma recarga espiritual na sua vida e ela passa a ser uma pessoa usada na presença do Senhor.
Então, 1.3, o avivamento da igreja. Bom, quando a igreja é avivada, ela não fica parada, ela não fica inerte, mas se move em direção ao propósito de Deus, aquilo que Deus colocou sobre ela, a responsabilidade que Deus colocou dela proclamar o evangelho aos perdidos. Então, o avivamento na igreja traz a unidade, né? Traz renovação e o impacto naquela comunidade ao seu redor. Como podemos ver sinais de avivamento na igreja hoje, né? Como a igreja pode ser mais impactante na sua cidade, no seu bairro, no local aí que você está? Como essa igreja ela pode ser mais impactante? Como que esse avivamento pode impactar essas pessoas? O que fazer para que esse avivamento chegue até as nossas vidas? Então agora nós vamos para o segundo tópico, que vai nos falar sobre as condições para ocorrer o avivamento, né? E logo em seguida aqui no 2.1, aí vai logo falar sobre essa condição para acontecer o avivamento. Então é o arrependimento, que aqui fala um caminho para o avivamento. Então é preciso, né, para um avivamento na vida de qualquer ser humano, o primeiro arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento é fundamental para o avivamento vir sobre a vida da pessoa, né? Quando nós nos arrependemos de nossos pecados e buscamos uma vida mais fiel, né, mais compromissada com Deus, o Espírito Santo ele age de forma poderosa em nossas vidas, nos dando vida e nos avivando. Segundo Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, que é o texto áureo dessa palavra, desse contexto que eu estou falando para você, diz o texto que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí diz assim, ó, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, e se arrepender, aí Deus diz assim, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então esse é o caminho para um avivamento genuíno na vida de qualquer ser humano. Então nós temos aqui 2.2, avivamento é precedido de oração. Também não tem como ter avivamento se não tiver oração. A oração é o combustível para o avivamento. Quando oramos, nós pedimos a Deus que nos transforme e nos use para a sua glória, né? Que Ele nos direcione, que Ele nos oriente. Então a oração serve para isso, para Deus também nos dar orientação. Então não existe um avivamento onde a pessoa não se arrependa, onde a pessoa não busque a Deus em oração, né? Onde a pessoa continue nos seus erros. Todo avivamento ele resulta em salvação de alma. Avivamento que não resulta em salvação de alma não é avivamento. Temos que colocar isso na cabeça. 2.3, o avivamento pela palavra. Então observe que nós falamos do arrependimento, da oração, agora da palavra, né? Então a palavra de Deus é a base para qualquer avivamento, ou seja, para o avivamento, né? A Bíblia nos ensina e nos transforma. A palavra de Deus nos ensina e nos transforma, né? Então um avivamento sem a palavra não é verdadeiro, pois é pela palavra que conhecemos o coração de Deus, as vontades de Deus, os desejos de Deus estabelecido para nossas vidas. Agora aqui o tópico 3 vai nos falar sobre os resultados do avivamento, né?
Bom, se o avivamento chegou na vida de alguém, vai ter que ter o resultado. Então, 3.1 vai nos falar sobre o avivamento nos mantém cheio do Espírito Santo, né? Então, não podemos confundir movimento emocional com avivamento, entendeu? Por quê? Porque o avivamento nos ajuda a viver constantemente cheio do Espírito Santo. Já a emoção não. A emoção é momentânea. Ela pode ser acontecida em momentos de congresso, essas coisas assim, né? Mas o avivamento, pelo avivamento Deus nos dá força, Deus molda o nosso caráter quando o avivamento vem. Existe mudança de vida, mudança de comportamento, porque o avivamento ele chegou nas nossas vidas. Então, não existe simplesmente a pessoa rodopiar, falar em língua, profetizar e dizer que essa pessoa é avivada. Não, avivamento está relacionado à mudança de comportamento de vida, transformação de caráter. Não quer dizer que a pessoa profetiza, pula, rodopeia, que essa pessoa tem mudança de comportamento de vida. Temos que entender isso aí, saber separar, certo? 3.2. O avivamento nos faz andar em espírito, né? Então, o avivamento, ele traz uma mudança na nossa maneira de viver, no nosso estilo de vida, na nossa forma de falar, na nossa forma de nos portar diante da sociedade. Então nós passamos a viver não mais pelo que sentimos ou pela pressão do mundo, mas de acordo com a direção do Espírito Santo, porque Ele que nos orienta a estarmos pautado na palavra de Deus, certo? Agora o 3.3, o avivamento nos faz viver uma vida abundante. Então, quando a igreja, né, e os cristãos são avivados, a vida espiritual se torna mais rica e frutífera, certo? Então, a pessoa passa a viver mais em alegria, paz, propósito com Deus, sabendo que está cumprindo a vontade de Deus. Existem pessoas que nós olhamos para ela está carrancuda, com aquela cara fechada, moribunda, né? Então ela precisa ser tocada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós chegamos na igreja da paz, ela mal responde, com aquela cara feia. Não, os filhos de Deus são alegres, os filhos de Deus são contentes, os filhos de Deus são cheios do Espírito Santo do Senhor. A não ser se essa pessoa está em um processo de morte espiritual. Porque se estiver num processo de morte espiritual, essa pessoa precisa ser avivada. Ela precisa ser tocada pelo Espírito Santo do Senhor. Para acontecer um avivamento genuíno, é necessário arrependimento, é necessário oração, é necessário estudo da palavra. Certo? É necessário você estar enquadrado nesses 3 elementos para que o avivamento genuíno aconteça, porque esse avivamento é um avivamento bíblico, é um avivamento legítimo. Então, só para concluir, o avivamento é mais do que uma experiência momentânea, porque eu já falei, não é emoção, certo? É uma mudança contínua de comportamento que traz transformação à vida de cada seguidor de Cristo. Então, nós precisamos sim buscar o avivamento. E para a gente buscar esse avivamento, nós precisamos orar. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos estudar a palavra, né? Para que possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo e impactar o mundo ao nosso redor. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordenança divina, né? Paulo, orientado, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele diz: enchei-vos do Espírito. Então nós temos que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, que esta lição venha, que esta pré-aula, este resumo que eu passei aqui, venha te ajudar você
da sua aula agora domingo, né? E que muitas pessoas venham a serem abençoadas. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e interaja conosco também, tá bom? Você pode compartilhar à vontade. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.